Olá, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. É com muito prazer que a gente está aqui falando com o Ronaldo, um especialista aqui no tráfego, arquiteto, urbanista, especialista em engenharia, né? Então, Ronaldo, se apresenta para a gente aí, por gentileza, para a gente poder começar esse papo agradável aqui. Também falar do novo bairro que está chegando aí em São José dos Campos, bem planejado e com muitas melhorias e segurança e qualidade de vida para você aqui em São José dos Campos. Olá, tudo bom? Vamos lá. Na verdade, sou graduado em arquitetura e urbanismo, tenho uma ênfase em engenharia de tráfego. E nos últimos anos, nos últimos 8 anos, eu atuei ali diretamente na prefeitura, nos cargos de chefe de divisão e depois como diretor de projetos, diretor de transporte público, diretor de obras viárias em si, num todo, né? E também tive uma participação aí no projeto na diretoria com a interferência, a interface com os empreendimentos. No começo do ano eu acabei me desligando, então hoje eu trabalho diretamente vinculado com a área de segurança viária, então acaba estando no mesmo segmento, mas é muito mais para a gente trabalhar com a redução de estatísticas de óbito no trânsito, mas tem todo esse período aí dos 8 anos aí de vivência e acompanhamento dos bastidores, vamos assim dizer, dessas grandes implantações de empreendimentos no município, assim como também, por outro lado, também sempre tive antenado, sempre acompanhei um pouquinho do mercado de São José, nascido e criado aqui, né? Então a gente sempre vê a cidade crescendo, quer com que ela cresça e de fato evolua e consiga trilhar um caminho aí de referência no Brasil, né? Diz pra mim uma coisa, Ronaldo. Como que você vê hoje, assim, a mobilidade urbana na região oeste, principalmente? Se a gente for considerar um contexto geral aí de mobilidade, em termos de calçada, em termos de deslocamento dos pedestres, não só os veículos em si, É, eu diria que a mobilidade em si ela é bem regular. Tem muitos caminhos ainda a serem trilhados, então se a gente pegar o plano diretor do município, tem a macroestrutura viária, que ela estabelece algumas diretrizes que precisam ser cumpridas, então existem algumas vias que precisam ser implantadas. Todos os loteamentos, quando vão ser implantados e vão nascer, algumas vias estruturantes fazem parte e devem ser implantadas nesse momento do loteamento. Só que, lógico, é uma parte. Então, você tem outras conexões viárias mais a nível macro que precisam ser implantadas para garantir, de fato, todo esse deslocamento de forma mais rápida. Então, que seja principais avenidas, as vias arteriais, as coletoras, e, teoricamente, dentro dos bairros são as locais que deveria ser um trânsito mais tranquilo e mais calmo. Então, eu diria que hoje o município ele está de forma regular, tá? De acordo com o seu crescimento, as vias vão surgindo. A região oeste não é muito diferente. Então, você tem algumas vias que aconteceram no momento que era necessário ela ter. Você tem as melhorias que acontecem de acordo com a implantação de cada empreendimento. Em algumas situações, é a obrigação do poder público implantar essas vias, essas melhorias, e em alguns outros casos, passa a ser uma obrigação desse empreendimento que está sendo instalado de acordo com a medida mitigadora ou os estudos de tráfego, enfim, que acabam sendo parte desse contexto de análise. Então, eu vejo que, em termos de mobilidade, se a gente falar, a própria região do Aquários, ela é muito confortável para você andar, se deslocar nas calçadas, você tem áreas de lazer, então ele hoje ele está bem estruturado em termos de residência, comércio, essa disposição de serviços, então o deslocamento daquele ir e vir, de ter que sair da região de onde você mora para ir até um centro para você ter atividade comercial, você não tem tanta necessidade, então você consegue morar e fazer suas atividades na própria região. Da mesma forma está acontecendo para a região do Urbanova, que também está numa região da Zona Oeste. Então agora está se instalando os comércios com esse crescimento que teve, que veio um pouco linkado aí com a pandemia, né? Então veio a pandemia, algumas pessoas de São Paulo migraram para São José, e aí o Urbanova acabou chamando a atenção, assim como o Aquários. Então foram as regiões que eu acho que mais despontaram nesse período, e agora você tem a cidade como São José dos Campos, tendo esse olhar inteiro aí de melhoria, então muitos empreendimentos surgindo, enfim. Então eu diria que a região oeste, em termos de mobilidade, ela está bem. O problema que a gente acaba vendo e tendo são os horários de pico. São aquela meia hora, uma hora, que é uma grande quantidade de veículos, sempre saindo no mesmo horário. Então acaba tendo aquele pico de lentidão. Eu costumo falar que não é um trânsito, né? Então, como referência, vamos pegar o próprio Arco da Inovação, que tem essas duas Discussão discussões aí, né? sobre funciona, não funciona, etc e tal. Então, assim, o movimento definido ali do arco, ele funciona. Ele passa e você não tem nenhum veículo parado ali.
Imagine esses veículos todos que estão passando de forma contínua, que você não consegue ver e ter essa percepção de quantos são, se eles estivessem parados embaixo. Então, o volume dessa fila seria muito maior. Então, um dos últimos trabalhos que eu fiz na prefeitura foi um monitoramento ali desse rabo de fila. Quanto tempo, de fato, no horário de pico, no pior dos horários, a pessoa levava para fazer o deslocamento da extremidade da última parte do último veículo parado, né, até atravessar o semáforo da ponte. Então, no pior do cenário, no horário de pico da tarde, na Zarur, era 12 minutos. Eu ficando na pior fila, que seria ali, para quem conhece São José, então você tem a Zarur, você tem a faixa da esquerda, a primeira, faixa 1, é a que vai direto para a ponte sentido aqui o Aquários. A faixa 2 seria a faixa de quem está indo por baixo da ponte, e a faixa 3 é aquela que acaba tendo conflito com os veículos que estão saindo na marginal da Zarur. Então, a faixa 2 é a que geralmente ela é mais complicada porque todo mundo está fazendo aquele X nesse ponto. Então, eu sempre ficava nesse ponto e monitorei o tempo desse deslocamento. Era 12 minutos. Então, se você pensar 12 minutos num trânsito, ele não é crítico. Em nenhum momento também ficava parado. Então, quando abre o semáforo, ele libera uma frente muito grande de veículo. Então, existem outros nós de cruzamentos que precisam ser resolvidos. Exemplo, Madre Paula, o próprio da Lineu de Moura, que quando fez aquela requalificação também teve um reflexo direto ali na ponte, e assim por diante. Então, é uma série de fatores e ações que precisam ser realizadas, mas elas acontecem de acordo com o momento em que esse problema de tráfego ele se intensifica. Então, começa a ter um reflexo de meia hora, 20 minutos, veículos de fato parados em algum ponto. Então, aí cabe sim a intervenção do poder público para melhorar essa condição. Mas tem uma continuação hoje, né, da Ponte Estaiada. O projeto dele não para ali, né? Ele tem uma continuidade que passa, inclusive, por dentro da área das vaquinhas ali, não tem? Isso, na verdade, se você pegar, é a macroestrutura, como eu mencionei. Então, você teria uma macroestrutura que seria ali na Avenida Ortiz, que é onde tem o seminário, as costas ali do Colindo, do Sunset. Então, aquela via está confinada. Ela está com 16 metros de largura, se não me engano. E, teoricamente, ela deveria chegar a 30. Só que para chegar nesses 30, você precisa fazer desapropriações. Então, oportunamente, o poder público, quando viu o interesse da ocupação desse terreno das vaquinhas, né? Recente terreno dos girassóis. Mais recente, Parque Una. Isso. E aí a gente conseguiu conversar com os empreendedores e migrar essa estrutura para dentro do loteamento. Apesar do loteamento ele nascer com toda essa ideia de vias mais acalmadas. Então, existe uma via ali que ela é mais estruturante, exatamente para suprir essa necessidade que não teria hoje como município implantar aquela via mais larga. Então, a gente conseguiu absorver isso de forma conjunta ao empreendimento. Então, tem uma via que deveria ter 25 metros de largura. Só para ter um parâmetro, as avenidas ali do Aquários, acho que a mais larga hoje tem 23 metros. Então, no terreno das vaquinhas teria 25, eles estão implantando com 29. Então, tem toda essa melhoria de infraestrutura que acaba nascendo junto com os empreendimentos, de acordo também com a necessidade que o município está vivenciando naquele momento. Então, pode ser que essa realidade mude daqui 3 anos, daqui 4 anos, daqui 10 anos. Igual um sentido de circulação. O próprio Arco da Inovação seria um exemplo disso. Os dados e os números que se tinham à época mostravam que o volume maior era para a zona oeste, sentido Aquários. Porém, veio uma pandemia e mudou essa dinâmica. Então, você tem um volume hoje bem grande, bem significativo, indo para o Urbanova. Então, as obras, os cálculos, todos os estudos, desde a licitação até você conseguir implantar, ele toma um tempo. E na mobilidade urbana, ele não como eu tinha mencionado um tempo atrás, ele não é uma engenharia elétrica. Você puxa um fio de uma energia para determinado equipamento, você sabe que aquilo vai funcionar enquanto você não mudar. Mas a mobilidade ela é orgânica, ela depende de pessoas, ela depende de empreendimentos, ela depende do poder público e ela depende de fato do proprietário de uma área, do que ele vai empreender dentro das possibilidades que são abertas no zoneamento. Então, se é só residencial, nos próximos 10 anos, desde que se cria um zoneamento, assim ele vai funcionar. Só que daqui 10 anos, isso pode ser revisto. E a hora que isso é revisto, ele vai continuar sendo residencial ou as pessoas vão migrar para um comercial? E esse comercial, ele vai trazer mais volume de tráfego para lá ou não? Ele vai não ser pode mais nascer errado, pontual. né? Exatamente. Então, assim, o trabalho, se a gente for pensar em mobilidade, há muitos anos, desde o início, primórdios aí da sociedade, as pessoas tentam criar esse conceito de cidades-jardins, de como as pessoas devem viver e morar e se querem ficar ali ou não, mas isso é um tema muito complexo. Então, o que a gente consegue, de fato, trabalhar são com os dados
em números que a gente tem da realidade, com contagens de volume de tráfego daquele momento, jogando projeções de acordo com o crescimento de frota, crescimento populacional. Então, essa é a estatísticas e os números que a gente consegue trabalhar. A gente não tem uma futurologia, a gente trabalha em cima de dados estatísticos. Se o trânsito que assim, né, que era previsto pro Arco jogasse para Ortiz, seria um negócio bem complexo ali, né? Porque ele afunila. Você desapropria nas pontas, mas o meio dele continua estreito. Então, essa saída que o empreendedor conseguiu aí, né, em conjunto com vocês, de deixar essa via mais larga para receber esse trânsito, foi, assim, primordial, né? Isso. Na verdade, o que acontece? Nesse primeiro momento, ele melhora muito a questão de ter a infraestrutura preparada para. Uhum. Porque o que acontece? Os empreendimentos vão surgir. Então, esses empreendimentos surgindo, você tem o residencial, você tem o comercial. As pessoas que moram ali podem trabalhar ali, como pode ser que isso não aconteça. Então, é o que eu falei, é uma futurologia, não sei o que de fato vai acontecer. A gente sabe que foi desenhado como um desejo. E aí você tem a outra conexão. O que isso é mais importante ou faria mais ligação? É quando você faz a melhoria na via oeste e faz a conexão que está previsto na macroestrutura, conectando até próximo ali daquela rotatória da Ironman, sentido faculdade da Univap, aquela rotatória ali do posto, enfim. Então você tem uma conexão direta, vamos dizer que seria para o Urbanova antigo. Então, o Urbanova novo acaba sendo utilizado aquele traçado que também está na previsão do poder público aí de ser implantado, que é a ligação do Esplanada do Sol até aquele trecho ali do Vila Real, Posidônio, que é no Urbanova. Entendi. Então, no caso, você está falando pra gente que são duas possíveis aí vias novas, né? Sim. Uma descendo da área das vaquinhas ali, ligando na Via Oeste, saindo ali embaixo e ligando na rotatória do Urbanova. Isso. E a outra por trás ali do Esplanada do Sol. Isso. Então, assim, no trânsito, na mobilidade, assim, ela não existe segredo. Então, o que acontece? Aumentou o volume de veículos, você precisa aumentar ou ampliar a largura de via ou ampliar novas vias para se migrar um pouco, distribuir de forma mais uniforme aí esse trânsito que se desloca para um local. Então, só com um parâmetro aí, uma faixa de rolamento costuma atender em torno de 1.800 veículos na hora pico. Quando a gente coloca uma via dessa com cruzamento semaforizado ou coloca dispositivos de semáforo nela, esse número cai para aproximadamente 700 veículos hora pico. Então, tem toda essa condicionante. Então, essa sensação e percepção que o usuário tem da pista, da via, né? Dele saber, dele falar, pô, tá congestionado, poxa, essa via não funciona. Então, depende muito dessa relação, se é uma via arterial, se é uma via coletora, ou se é uma via expressa, ou se é uma via local. No caso da Linneu de Moura, falando ali do Urbanova, ele é uma via coletora. Então, ela de fato coleta o que sai daquele bairro ali, daquela região, e ele tem a previsibilidade de ter comércios no entorno. Uma via arterial, ela já não tem isso. E a previsão dessas outras duas vias que tem de conexão, ela tem uma característica um pouco mais similar a essa arterial. Então, ela teria menos acesso a empreendimentos, ela teria menos comércios vinculados a essa via e automaticamente menos entradas e saídas de veículos fazem com que o trânsito naquele deslocamento flua melhor. Ronaldo, eu tenho uma dúvida aqui. Um bairro planejado, como esse que está sendo implantado ali no Aquários, né? A gente vê que é diferente já, né? Por exemplo, já é um crescimento urbano planejado, diferente do desorganizado, igual, né? Sim. Essas vias aí. Na prática, o que você acredita? Quais são os benefícios ali do bairro já nascer planejado com essas vias, as arteriais, né? Os acessos, a infraestrutura. Como é que você vê essa parte aí de benefício? O benefício, assim, o bairro planejado em si, ele são vários entes aí que fazem parte para poder pensar no planejado. Planejado só no termos de estrutura viária, é o planejado somente na área de exposição de parques, somente do residencial, ou você tem todo esse olhar no contexto, no complexo, né? Então, você faz ele planejado de forma a garantir o melhor mobilidade e a melhor questão de estrutura de lazer dentro dele. Eu enxergo que esse Parque Uno ele veio com uma situação um pouco diferente do que estava acostumado em São José.
Sim. Começando pelo próprio conceito do bairro, ele ser um bairro aberto. Então, ele tem Uhum. toda a característica dele poder ser fechado. Então, uma das vendas até que o pessoal passou, difundiu bastante aí no mercado, vira e mexe tem feito essas apresentações do que é o Parque Una, né? Então, você tem as atividades comerciais, residências dos prédios, o comércio do térreo, essa fruição, essa fachada ativa, que é algo que o município incentiva, mas o município não Uhum. pode obrigar. Então, como que ele incentiva? Dando alguns descontos de taxas, enfim, que precisam ser pagas, porque o Ok. próprio poder público já viu que essa possibilidade de fruição, melhor permeabilidade das pessoas andando a pé, ela não tem que fazer o deslocamento, ela mora num Já. ponto e ela precisa chegar na outra rua, se ela cortar caminho pelas áreas das quadras, ela vai optar em ir a pé do que ir de carro. Sim. Diferente se ela tiver que Exato. fazer essa volta toda. Se ela tiver que fazer a pé, ela vai fazer de carro. Então, assim, é o Já conforto de diminui, cada um. né, o Então, trânsito você ali, o acaba tráfego melhora, né? refletindo isso diretamente no trânsito. Legal. Então, o conceito do que eles trouxeram é muito linkado a isso, um desejo já que a prefeitura, que o poder público desenhou, e desenhou junto com a sociedade, sempre lembrando isso, porque é feito o plano diretor, e o plano diretor é discutido em todas as regiões do município, com audiência pública, enfim. Legal. Então, é algo que já, vamos dizer, que o município concorda. Algumas pessoas vão falar que não participaram, Sempre. etc e tal, mas tudo teve convocações, eu mesmo participei de algumas, e eu Legal. mesmo recebi informações, às vezes, no transporte público, em alguns locais que eram colocados como chamamento, né? Ó, vai ter audiência, venha, vamos discutir o futuro da cidade. Então, cabe a cada um fazer A sua a parte sua também, né? parte. Legal. Então, hoje, o que a gente tem e é a legislação vigente do município, ela foi discutida com a sociedade. Então, isso é algo que a gente tinha como interesse. E ainda acho que é muito interessante. Se você olhar alguns empreendimentos que estão saindo com essa característica, você vê que tem um desejo maior sobre ele, você vê que tem um uso melhor ali sobre a infraestrutura do térreo, você tem uma área mais iluminada, então você tem aquela questão de segurança também vinculada. Essa Então, a mobilidade está um pouco linkada também com a sensação de segurança. Então, isso tudo, aparentemente, nesse novo empreendimento ele traz. Então ele traz segurança, ele traz uma taxa administrativa como um loteamento, como se fosse um acesso restrito, mas ele é aberto. Então ele não restringe a um grupo específico, mas ele né? traz melhorias para quem ali vai residir. Ele traz uma Legal. questão de câmeras de segurança, onde tem interesse em compartilhar com o poder público, só que não vai ser um custo do poder público. Então isso ele faz como se fosse um acesso restrito. Então você tem todo aquele Interessante. portal, vamos dizer. Você tem um muro, mas é um muro invisível. Então Uhum. você entra nessa região, você acaba tendo uma sensação maior de segurança, você tem as ruas mais bem cuidadas, você tem constantemente orientações sobre trânsito, etc e tal, que é todo esse material que eles estão divulgando aí. Espero Legal. que de fato consigam cumprir com todos esses objetivos que tem aí, aparentemente todas as etapas que eles se prometeram, eles estão de fato cumprindo. Tem todo o aspecto arquitetônico, de conceito de prédio, Bem de legal. cada empreendimento que é para ter uma referência, ter um destaque. Então isso tudo, até falando no lado de formação de arquiteto urbanista, é muito bacana e é muito louvável. E que Legal. dificilmente é difícil alguém conseguir trazer à tona, porque fica meio que a mercado, né? Então, Uhum. tentar conciliar a questão estética, a questão custo e a questão, de fato, da venda. Então, eu acredito que há uma possibilidade aí deles atingirem 100% de todo o escopo de desenho, até porque, se a gente for parar para pensar, eles estão numa das regiões talvez mais valorizadas do país, em termos de Legal. localização, em termos de Sim. topografia, em termos de infraestrutura de cidade, em possibilidades futuras também de eixo de onde essa cidade está instalada, e propriamente dito também desse terreno aí, né? Legal. Você vê hoje, né, o Jardim Aquários, ele deve ter mais ou menos uns 720, 730 mil metros quadrados, se a gente contabilizar os condomínios. Essa área tem 560 mil metros. E pensando que a gente não tem os outros condomínios, a gente está falando que é um outro Aquários. Sim. E você não acha que vai se sobrecarregar a região, essa questão de aviária em si? O sobrecarregar naturalmente acontece. Mas como eu falei, então você pega o próprio cálculo que você tem, cada faixa de rolamento, quantos veículos que ele suporta na hora pico. Uhum. Então, via de regra, o que você tem em alguns pontos, em alguns momentos ali acontecendo na estrutura viária, Cassiano Ricardo, Via Oeste e outras vias ali do entorno, é basicamente naqueles 15 minutos, 20 minutos, meia hora, que ele acaba atingindo o seu pico, depois ele dá uma certa restabelecida.
você tem outras coisas acontecendo. Então, você tem as obras que estão acontecendo, o próprio empreendimento. Eles se comprometeram a fazer a duplicação da Via Oeste. Então, o trecho ali entre a Arena, o Arena Farmaconde, até o trecho duplicado ali da Linneu de Moura, que já foi feito pelo Poder Público. Então, esse trecho eles vão duplicar inteiro. Hoje, a Via Oeste está implantada na metade do que ela deve ser. Então, o que é uma faixa de rolamento, hoje ela funciona como duas faixas, como faixa de sentido duplo de circulação. Mas aquilo ali é para ser um sentido de circulação com 3 faixas de rolamento. E isso é o que tem o desenho na macroestrutura. Então, eles estão se comprometendo a fazer a outra metade. Também é aquele efeito funil. Então, nada vai resolver se eu só alargo ali, depois as vias passam a ser estreitas. Então, você pega, o próprio Poder Público acabou de implantar a conexão com Jacareí. Então, fez a extensão da Via Oeste, também a mesma coisa, está num conceito de parte dessa via, não é a via inteira implantada. Quando que essas vias vão acabar sendo duplicadas? No momento em que, com os empreendimentos surgindo, cada empreendimento vai ter que fazer o estudo de tráfego dele ali sendo implantado. Então, surge mais um prédio. Esse prédio, ele precisa ou fazer um pagamento para a prefeitura do Fundo Municipal de Transporte, que é vinculado a essa mitigação do impacto dele no trânsito, ou ele faz o RIT e apresenta e faz a obra necessária de acordo com o impacto que ele vai causar. Então, vamos pensar o seguinte. Até hoje, a cidade foi crescendo, prédios foram se instalando, e talvez nenhum desses foi imputado a fazer uma obrigação de uma infraestrutura tão grande. Não é porque um empreendimento que surge hoje, ele é obrigado a resolver o problema de passivos do passado. Então, ele precisa mitigar o impacto dele. Então, ele precisa garantir a condição de tráfego dele da forma que ele está chegando. Se o nível de serviço é D, ele não pode fazer com que esse nível de serviço passe para um E. Então, ele precisa manter essa condição. Se ele conseguir, de certa forma, fazer uma melhoria e resolver e trazer esse para um nível C de serviço, melhor ainda. Que isso é a quantidade de veículos que você tem naquela hora pico, seja por faixa de rolamento, então você tem N formas de se trabalhar. Seja organização de tempo semafórico, seja com quantidade de faixa de rolamento. Então, uma via, às vezes, ela está com... Vamos pensar a própria Via Oeste como exemplo. Ela tem possibilidade de ter 3 faixas de rolamento. Hoje ela trabalha só com 2, uma para cada sentido. Então, se o volume começa a ficar tão intenso, às vezes com uma simples sinalização resolve o problema. Então, você consegue melhorar a condição de tráfego do cálculo que precisa apresentar. E aí, você tem isso de forma constante. Então, cada empreendimento faz uma análise, cada possibilidade do zoneamento precisa saber que a via do município ela tem as possibilidades de absorver essas melhorias e que, se não tiver, qual que é o desenho que se espera que aconteça? Em que momento ele vai acontecer? De acordo com... Aí precisa constantemente fazer o cálculo, constantemente a prefeitura precisa estar analisando essa situação do bairro, e aí sim você começa a trabalhar, seja em situações do viário que é mais simples, ou seja com obras mais complexas. Fazer ponte, fazer alargamento de via, fazer desapropriações de alguns trechos de residência para conseguir melhorar uma rotatória, e assim por diante. Então, até, de repente, você ter uma situação próxima aí, China, Japão, que você tem áreas mais adensadas, e as soluções, às vezes, é viaduto sobre viaduto. Por quê? Em cima do outro ali. Porque ali eles já chegaram num ponto onde não tinha como solucionar. Não estou dizendo que é o caso de São José, mas basicamente é isso. Então, você tem que ter um desenho do que o município pode, você tem que ter um gabarito de altura, que isso tudo está no plano diretor. Então, tudo que vai ser desenvolvido e implantado, teoricamente, ele vai trabalhar em consonância aí com a previsão do plano diretor, porém, o plano diretor vai ser revisto. Então, pode ser que entenda que as pessoas estão andando mais de Uber. O transporte público se tornou muito mais eficiente. O poder público agora está brigando, né? São José dos Campos quer se tornar referência e trazer um transporte público 100% elétrico. Então, isso automaticamente traz também uma questão de conforto para quem usa. Então, as pessoas vão migrar do veículo individual para o transporte público. O tempo de deslocamento, de fato, vai conseguir cumprir o esperado, que é pontualidade. Quanto mais preciso for a pontualidade e aquela confiança que você tem com o transporte público, ele se torna muito mais utilizado, porque ninguém quer perder o horário, porque o ônibus atrasou. Então, as pessoas querem chegar no ponto, se o ônibus vai passar às 7, ele quer pegar o ônibus às 7, porque ele sabe que em 20 minutos ele chega no trabalho dele. Ele não quer chegar no trabalho 30 minutos depois e perder, de ser descontado na folha de ponto.
Então as pessoas vão por um caminho mais prático do qual não impacta a vida dela. Quando o transporte público ele garante essa confiabilidade, as pessoas automaticamente migram para ele, porque ele é mais barato, ele é mais rápido. Então o poder público acaba tendo que incentivar, e se a gente for olhar a nível não só nacional, mas internacional, você consegue melhorar muito essa questão de qualidade no trânsito quando você começa a implementar, incentivar e investir no transporte público com qualidade. Então, ele está muito diretamente vinculado. Então, se eu não faço nada e permito com que edificações surjam, então, basicamente, você tá sendo direcionado e tem uma tendência de um colapso aí de um trânsito, ele é inevitável. Agora, se você acaba trabalhando todas essas situações que você está vendo que a cidade está acontecendo, que existe uma exploração, que seja do capital, do interesse privado, que seja do comércio, que seja das empresas, enfim, em determinada região, o poder público tem que atrair, de fato, ele precisa, de certa forma, ter essa referência nacional, tá num eixo entre Rio e São Paulo ou outras cidades fora da região de São Paulo mesmo, se a gente for para pensar. Então, o que eu tenho de infraestrutura? O que o poder público tem investido? No que o poder público está andando em conjunto com a cidade e com essas melhorias? É um desenho que a cidade espera, de fato? Eu espero que o município se torne referência. Então, pelo tempo que eu estive na prefeitura, é muito isso. Então, são todos os setores trabalhando de forma conjunta, sempre sabendo que a cidade está crescendo, coletando as informações e vendo que, de fato, o investimento do poder público está trazendo resultado e está sendo bem utilizado. Não adianta nada o poder público fazer uma avenida com 40 metros de largura, 4 faixas de rolamento para cada sentido, sendo que a cidade não cresce. Como é que a cidade vai crescer? É o incentivo em outra área? É benefícios das empresas? É um eixo? Então, ele é muito, muito casado. E acaba que, no final das contas, o sistema viário é o que é mais perceptível ao olho nu aí e de todas as pessoas, porque, de fato, impacta com toda a sociedade, né? Esse bairro novo ali do Aquários ali, né? Trazendo essas melhorias, esses benefícios, a gente entendeu ali que também vai ter uma mudança de transporte público, né? Ciclovias, mobilidade, segurança, tá? Essa integração desse bairro, como você disse que a Vioeste, né, vai ampliar ali, esses eixos estruturais da cidade, você acredita que dá para ser feito de uma forma eficiente, já vindo planejado o bairro? Acredito que sim. O próprio bairro em si, ele já nasce com essas vias mais largas, ele já nasce com calçadas mais confortáveis, ele já traz um regramento diferente das cidades mais antigas, que você pega o plantio de árvore, pequenininhas, a calçada é mais estreita, o plantio de árvore acaba sendo de forma aleatória, então você não tem a árvore de fato adequada e correta para aquele no ambiente. lugar certo, vamos dizer assim, Então né? você tem a raiz que arrebenta a calçada, você tem a copa que pega no fio. Então, assim, Sim. quando a gente fala do bairro planejado, é ali. isso, é você saber onde você vai colocar o poste, é você saber onde você vai colocar a árvore, você saber que tipo de árvore você vai colocar ali, é você saber o que você quer de conexão entre as calçadas e que tipo de diretriz você dá para quem vai construir. Então, acho que nem até a fiação é por baixo, né, Fred? A fiação não vai ser por cima, vai ser por baixo ali. Isso, a gente Tudo fez. planejado, né? A gente, legal. né? O poder público fez. Na época eu estava na Então foi prefeitura. você que fez, então é a Foi assim, gente, mas a pronto. própria linha verde, ela foi implantada com toda a fiação subterrânea. Ó, que legal. A Rua 15, no centro de São José, foi feita toda uma requalificação e reurbanização dela, tirou algumas vagas de estacionamento para dar preferência e privilégio para o pedestre. Que legal. Então teve o aterramento de toda essa fiação e teve a melhoria da calçada. Você pega a linha verde, teve toda, desde o início, a implantação da fiação subterrânea. E aí, quando você já traz essa melhoria para o novo bairro, então... Sim. Cara, então, esteticamente, ele é mais agradável. Então, você não vê aquele monte de fio, emaranhado de fio na parte visual. Então, isso tudo acaba impactando não só na estética, mas eu acredito também, de certa forma, impacta na questão de valor agregado ali da região. E também sim, é uma situação que ela é mais simples de se fazer manutenção, etc e tal, mas ela depende de uma atenção com relação vamos pensar na praticidade dos ilícitos. Então, na linha verde, a gente teve esse problema. Como ela corta e é uma extensão muito grande, então, via e mexe, tinha pessoas que acabavam fazendo furto dessa fiação. Nossa. Porém, se a gente pegar e analisar o loteamento, quando ele nasce dessa forma e ele tem, como eu falei, um portal
ele tem o muro invisível, ele tem o constante monitoramento. Então, dificilmente a Legal. gente vai chegar ali e vai conseguir ficar meia hora puxando um fio e ninguém vê. Quando isso está no sistema viário de um município, que ele é totalmente espraiado, porque você tem um banhado, você tem uma Dutra, você tem Carvalho, tudo isso que corta a estrutura do município, é difícil do De poder público controlar, né? conseguir enxergar ou o tempo de reação dele conseguir chegar de um ponto ao outro com a GCM ou polícia, enfim, até ele conseguir esse tempo de reação, a pessoa já tinha cometido o ilícito. Conseguiram Tinha fazer feito. bastante apreensão, enfim. E aí você tem outros problemas que aí são níveis sociais, que a pessoa é presa, vai lá, a polícia fica muito mais tempo na delegacia prestando o depoimento e o de cara que como foi. fez o furto, em meia hora ele tá solto. É. Mas é outro problema. É um problema crônico que a gente tem no É. país já, Ô, né? Fred, aproveitando essa parte de segurança que o Ronaldo tocou, ali do novo bairro ali, de segurança, acho que o pessoal ficou meio inseguro, né? Porque é aberto, é um bairro nobre, né? Vamos dizer assim, mas é aberto. Qual que é a sua pergunta para o Ronaldo com relação à segurança? Tem essa questão do monitoramento excessivo que a gente vai ter ali, né? Bastante câmera. É, Como que você acha que isso vai acabar fluindo na parte da segurança em si? Isso aqui não É, é muito o tema, né? Mas de repente. Eu os falo assim, elementos aí de segurança, se a né? gente Do bairro. considerar que a questão de segurança ela está diretamente vinculada às consequências do qual o infrator, enfim, ele tem as penas, etc e tal, isso está diretamente atrelado, seja ele num bairro fechado ou seja ele num bairro aberto. Então a Entendi. questão é a sensação dessa impunidade, vamos assim dizer. Eu acho que São José, se a gente parar para pensar, ela está muito bem qualificada. Ela foi destaque em termos de monitoramento, câmera de segurança, mais de 1.000 câmeras instaladas Legal. de monitoramento com reconhecimento facial. Então, isso tudo inibe muito o cometimento desses delitos. Você tem a questão da possibilidade, que seria do loteamento, deles colocarem as câmeras por conta deles, então não depende do poder público em fazer algo, então eles mesmos fariam esse investimento nessa segurança, e com o reconhecimento que a tecnologia é um mundo que a gente está vivendo, então tem reconhecimento facial, essas coisas todas, saiu o alerta, é fácil você identificar, você ficar de olho em alguém, você pediu para um Honda chegar até aquele local, então a pessoa não vai roubar um carro, assaltar um celular, se ele sabe que ele está sendo visto. Ele vai procurar um local onde ele tem muito mais conforto e muito menos riscos, né? Menos risco de- pra Então poder- eu acho que está diretamente vinculado a essa sensação de segurança. Tem essa questão do que a gente tinha mencionado, a área de fruição é muito por isso, porque daí você tem comércios que podem trabalhar ou ficam trabalhando quase que 24 horas, então você tem iluminação na parte pública, você tem mais pessoas na rua, você tem Uma eles qualidade de costumam vida melhor, vamos muito dizer melhor. assim, né? E como Com segurança. parâmetros, você fala assim, nossa, mas São José tá problemático em segurança. Eu conheço gente que veio do Rio de Janeiro, conheço gente que veio de Curitiba e foi pro próprio Aquários e falou que não sai mais de São José porque ele viu uma matéria no jornal preocupado dizendo que o Aquários teve, sei lá, 8 furtos de celular no ano. Ele falou, Nossa. pô, daqui eu não saio mais porque isso aqui eu tinha por dia na onde eu morava. Então, assim, é lógico, Sim. não é o mundo que a gente quer, não é o que a gente espera. Eu não quero sair e ter um receio de ser assaltado. Sim. Não quero que meu filho desça na rua e seja assaltado. Mas eu acho que São José tá a passos largos aí, se a gente for pensar em termos dessa segurança. Então, teve casos aí recentes de furto, etc e tal, onde em poucas horas, 24 horas, a polícia, a GCM, conseguiu enquadrar o meliante, né? Então, você tem em São José um portal de segurança também, que pega câmera, leitura de placa. Então, acaba que isso inibe bem essa criminalidade, né? Então, isso reflete, seja num bairro aberto, seja no bairro fechado. Você pega São Paulo mesmo, você tem empreendimentos que hoje a situação do empreendimento para solucionar algumas situações é colocar uma vaga específica de pânico. Então, você mora lá, você tem toda a segurança do portão, você tem toda a segurança de portaria 24 horas, segurança do segurança mesmo, do homem armado, e mesmo assim existe uma vaga pânico. Por quê? Porque a pessoa pode ter sido sequestrada fora do empreendimento, a pessoa entra com o carro e faz o que quiser, rouba o apartamento inteiro. Então existe uma vaga específica de pânico. Mas isso é por quê? Eu acho que está muito atrelado a essa situação um pouco maior, que seria a sensação de impunidade, e aí depende do que de fato aquela cidade, aquela região, ela tem como situações de segurança e monitoramento.
E eu acho que nisso São José tá bem. Eu ando em São José muito tranquilo, deixo meus filhos andarem ali, moro região viladiana, quando vai pro Aquários, Tranquilo. estudam por ali. Então tem muitas coisas que fazem a pé. Então é a sensação que eu tenho, que eu acho que as outras pessoas têm, mas quando sai uma matéria aí, dá destaque, repercute na mídia, e geralmente é uma ocorrência que repercute 10 vezes na mídia. Mesma Então coisa. não é que são 10 ocorrências que está sendo repercutidas diversas vezes. Então eu acho que São José tá bem encaminhado nessa questão de segurança. A gente tem uma infraestrutura de mobilidade bacana, mas tem outras melhorias aí, pelo que eu tenho acompanhado agora de fora, que também está sendo feito. Ampliação de câmeras de monitoramento, as vias e os principais bairros que têm esse adensamento maior, consegue ter também um monitoramento e acompanhamento maior do poder público, até porque você tem o pagamento de IPTU e outras taxas aí que garantem essa segurança, seja a ronda de Legal. polícia, seja um monitoramento mais intensivo, seja qualquer outro investimento que tenha a ser feito, é de acordo um pouco com essa arrecadação que cada região dá. Então ele tem um investimento maior, mas ao mesmo lado, parte desse recurso que a prefeitura absorve de uma região, ela também utiliza parte para outras regiões que não teria possibilidade dessas melhorias só com o valor que arrecada mais nas zonas afastadas, regularizações de bairro, enfim. Então isso tudo são ações que eu vejo aí acontecendo bem e acontecendo continuamente aqui Funcionando. em São José. Legal. Cada área ali é previsto que tenha um empreendimento. A gente tem quase 70 áreas ali, mas a gente sabe que tem uma previsão 40, 50 prédios para ser recebidos ali. Pensando nisso, eu sei que o poder público dá os incentivos e ele também exige que haja uma mitigação Sim. da parte de tráfego ali, né? Como que você enxerga toda essa questão, assim, pensando no bairro, pro potencial que tem o bairro para receber de pessoas? Não só o valor arrecadado para o tráfego, mas também o valor arrecadado para o fator sustentabilidade. Então, o que acontece um empreendimento, ele tem, dentro da regra do zoneamento, a possibilidade de uma edificação, sei lá, de 15 andares. Passou disso, ele pode construir mais, desde que ele pague uma outorga específica para isso. Então, porque é o fator sustentabilidade. Isso tudo faz parte da regra já estabelecida do município. Então, hoje, pode ser que um prédio tenha 10 andares, como pode ser que um prédio tenha 30 andares, como pode ser que um local que é para ser predial possa ser residencial. Então, é o que eu falei, isso depende muito, de fato, do uso da área de cada proprietário de cada lote, vamos assim dizer. Então, a princípio, está tudo na mão da loteadora. Uhum. É, Tem um pelo controle melhor pelo aí, que eu né? entendi, continuaria dessa forma. Mas, como eu falei, a gente não tem uma bola de cristal de saber que, vou vender. Não sei se isso está nos documentos, etc e tal. Não tenho tanta Uhum. uma afinidade sobre a parte comercial do negócio, mas sim da infraestrutura. Ou seja, o zoneamento permite construção predial. É isso. Ele pode ser construído os prédios, como pode ser construído residência. Então, toda a infraestrutura foi preparada para absorver as edificações dentro do gabarito de altura existente. Qualquer coisa a mais precisa ser feita uma reanálise. E os empreendimentos hoje que forem nascer, eles vão precisar ou fazer o pagamento para o Fundo Municipal de Transporte, ou eles vão ter que fazer o estudo de tráfego para fazer a melhoria ali da mitigação do empreendimento. E geralmente essa melhoria que a gente comenta, ela está vinculada muito à questão do tempo de entrada de um empreendimento, entrada, saída, área de embarque, desembarque. Isso é o que mais impacta. Porque geralmente a entrada e saída, ela é espraiada, depende de cada um, de quem mora, se o cara de fato trabalhou, se não trabalhou, se trabalha, se não trabalha, se a pessoa só sai com carro a lazer, se a pessoa só sai no entre-pico. Então tem uma série de conta que é feita ali, mas via de regra o que impacta muito e reflete no sistema viário é o tempo dessa entrada e saída. Então, se você pegar hoje, até tendendo aí para um sistema mais vinculado à segurança, clausura, enfim, que os empreendimentos fazem no prédio, isso faz com que o tempo de entrada e saída ele se torne um pouco mais moroso.
Só que o que, que acontece? Quando isso começa a refletir no sistema viário, o sistema viário cabe ao poder público. O poder público vai lá e faz uma ação fiscal, porque não pode ter veículo travando o sistema viário. E aí força com que, de fato, esse cadastramento, essa cancela, seja muito mais rápido. Se não me engano, até está na legislação, que quando você tem entrada de visitante e entrada residencial, se ela é distinta, uma não interfere com a outra, essa área de acúmulo pro residencial do morador ele pode ser muito menor. Então ele acaba tendo benefícios. Por quê? Porque você sabe que isso está diretamente vinculado. Porque o visitante demora muito mais tempo para se cadastrar, para a portaria abrir. Liberado, né? Então essa É muito maior do que a gente pensa, né? então essa fila tem que ser prevista. Então, automaticamente, por que o empreendedor vai olhar isso e vai falar, pô, vou fazer? Porque é uma possibilidade maior de construção. Então, se ele reduz um recuo, se ele consegue fazer uma infraestrutura maior, isso aí reflete lá na venda dele, lógico, nos cálculos de cada um. Tem quem vai fazer, quem não vai fazer, enfim. Mas a situação a regra está estabelecida. Então, se você faz coisas com que diretamente melhore a qualidade de vida e não impacte o sistema do trânsito, beleza, você pode empreender dentro da regra do jogo. Se você quer fazer alguma Tem um coisa mínimo diferente, estabelecido já, né? isso, você quer fazer algo diferente, vai ter que ser feito um novo estudo e, de fato, resolver o problema que ali apontar nesses cálculos. Sempre que surge um bairro novo, né, existe essa preocupação natural do pessoal, né? O bairro em si, eu ia falar que não é nem Esse muita tráfego aí. preocupação. Por quê? Hoje, a legislação diz que o loteamento, ele simplesmente implanta o loteamento. Tá. Então, ele não resolve problema de tráfego nenhum. Ah, entendi. A legislação é isso. Só não pode interferir na entrada, saída, não pode estar interferindo ali. Quem que vai resolver o problema de tráfego? Uhum. Ou quem que vai trazer um problema ali para aquela região? Não é o loteamento. É o empreendimento que vai ser estabelecido. Entendi. Ou que vai ser construído. Vamos dizer, vamos extrapolar aqui, fugir um pouco da realidade e falar, poxa, eu tenho 10 prédios ali, todos eles com 5 andares, e porventura muda a legislação, e ali eu posso construir um baita de um shopping. E existe o interesse de um milionário, ricaço, shake, que fala, vou comprar aquilo ali, vou botar no chão e vou fazer um shopping. O tráfego do shopping, ele é muito mais intenso e muito mais complexo do que 10 prédios residenciais ali juntos. Que tem entrada e saída em horários diferentes. Tá. O que acontece? Só porque uma vez já foi instalado aqueles prédios, isso quer dizer que ele está livre, isento de qualquer cálculo, de qualquer coisa que vai acontecer? Não. Então, como mudou aquele uso, então isso precisa ser feito o cálculo. Então, ele vai poder construir. Só que ele vai ter que apresentar todos os novos estudos. E às vezes tem aquela situação que precisa alargar a via, precisa entrar para dentro da propriedade de alargamento de faixa de rolamento para dentro da área particular. Entendi. E isso tudo é onde acaba dando esse atrito entre poder público e o empreendedor, porque dificilmente ele vai querer abrir mão disso. Porém, é aquela situação, ele não pode prejudicar aquela região. Ele pode trazer os benefícios, ele pode investir, mas sempre com esse olhar de que ele vive em sociedade, convive em sociedade, e que aqueles locais onde, como exemplo, São José dos Campos, as regras estão muito bem estabelecidas. Legal. Você tem outras cidades menores que ela quer que o empreendedor vá. Só que o empreendedor vai lá por quê? Vai construir um shopping onde não tem pessoas, não tem público dele? Também. Não vai, mas tem cidades que doa a área. Fala assim, vem aqui que eu vou te dar a área. Você pega até como exemplo, você pega Sorocaba está fazendo um grande incentivo para que empresas venham para cá. Exatamente. Assim, vem para Sorocaba. Lá, né? É legal, só que assim, ele tem que da mesma forma que ele está chamando as empresas para vir, ele precisa garantir toda essa estrutura. Sim. Então, por outro lado, ele tem que estar pensando no que pode e que não pode, e às vezes a pessoa chega lá e fala assim, não, vem para cá, agora a regra é essa aqui. Tem isso aqui, você pode fazer até isso aqui. Então, assim, é muito diferente o venha, faça, e o de fato, venha, mas é dentro dessa realidade. Aqui, tem outros municípios que simplesmente, vem, a área está aqui, pode construir. Não pensar só na arrecadação, né? Sim. Legal, Ronaldo, muito obrigado pelo esse papo, um papo riquíssimo que trouxe bastante clareza aí para a população, que às vezes fica insegura, né? Com um bairro novo surgindo, às vezes segurança, tráfego, gera essas dúvidas todas, mas com certeza esse papo que você trouxe aqui para a gente foi muito esclarecedor, tá? Então, quero agradecer a sua presença, muito obrigado mesmo. E para você que está nos assistindo aí, fica ligado, porque esse é um bairro muito esperado aqui em São José dos Campos e ele foi extremamente planejado para garantir a sua qualidade de vida. Então, continue nos acompanhando aqui e seja bem-vindo a esse podcast nosso.